Quando o vídeo for editado, eu vou colocar essas imagens aí para vocês. Quando tiver gravado para o YouTube, vai ter esse vídeo, vai ter essa aula. E junto dessa aula, eu vou pedir para o Neto para ele fazer ali a edição do vídeo, incluindo no vídeo essas imagens que a gente baixou da mídia, né? De canais de mídia mesmo. Só falar para eles o que é que eles já sabem. E são as imagens relativas a algumas cenas da abertura das Olimpíadas, cenas essas que fizeram chacota e desrespeitaram profundamente o cristianismo e a pessoa de Jesus, né? Isso aí me incomodou, me deixou muito chateado, gerou revolta, né? Gera revolta na gente, porque são as mesmas pessoas que são os mesmos, é o mesmo sistema, né, que prega a tolerância, que prega que eles são pessoas do amor e, na verdade, não são, né? São pessoas que, pelo contrário, são pessoas que denigrem a imagem do cristianismo e denigrem a imagem, né, do Evangelho de Cristo. Então, isso aí a gente tem que estar prestando muita atenção nisso, porque eu não sei se vocês viram, mas teve, por exemplo, uma das imagens, nós tivemos aí uma Santa Ceia, né, a representação da Santa Ceia, só que essa representação da Santa Ceia é feita só de homossexuais, travestis, né, homens vestidos de mulher, né, e eles ali estavam representando a Santa Ceia, né, e na mesa, né, a mesa dessa Santa Ceia era uma passarela onde teve um desfile também de moda, e nesse desfile, lá na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, né, teve um desfile ali onde várias modelos também eram drag queens. Então foi um negócio deprimente, né? Tem uma hora lá que entra tipo um bistrô na passarela, e aí tira a tampa do bistrô assim, e lá dentro tem um cara vestido de azul, parece até o Papai Smurf, né? Com uma cuequinha bem pequenininha, e começa a fazer uma performance ali. Quer dizer, uma coisa, meus irmãos, realmente deprimente, uma coisa triste de se ver, né? Além de ser de extremo mau gosto, né? Teve ali como objetivo fazer chacota de um evento que para nós é muito caro, que é a celebração da Santa Ceia do Senhor, da última ceia de Jesus junto com seus apóstolos. Leonardo da Vinci, ele pinta então aquele quadro, e eles pegam aquele quadro e fazem uma caricatura daquele quadro com vários travestis, enfim, ali denegrindo a imagem do Senhor Jesus. E durante a Olimpíada, também a gente viu muitas alusões, né, ao anticristo. Nós vimos um cavaleiro branco, montado num cavalo branco, né? Ele partindo, né? Partindo da direção da Torre Eiffel, esse cavaleiro num cavalo branco, partindo da Torre Eiffel, e aí, conforme ele vinha, né, da Torre Eiffel para, eu acho que ali na direção da Champs-Élysées, haviam pessoas com as bandeiras das nações nas mãos das pessoas, né? E aí, conforme ele vinha, as pessoas entravam caminhando atrás dele,
E o quadro termina com este cavaleiro, num cavalo branco, e todas as bandeiras das nações seguindo esse cavaleiro do cavalo branco. Interessante, né? Interessante, né? Meus irmãos, é interessantíssimo. É só vocês prestarem atenção, né? Eu vou mandar esse vídeo nosso, ele vai com essas imagens. Eu vou pedir para o Neto colocar essas imagens. Também tem um outro cavalo interessante. Tem um outro cavaleiro que cavalga num cavalo prateado, num cavalo extremamente tecnológico, e ele cavalga por cima das águas do rio Sena. Não sei se vocês viram essa cena, né? Por cima do cavalo do rio Sena, durante a abertura das Olimpíadas. Então, várias cenas da abertura das Olimpíadas, meus amados, tiveram dois grandes objetivos, né? O primeiro objetivo foi debochar da fé cristã, foi debochar dos valores cristãos, foram tirar a chacota, né, da fé cristã, do cristianismo, dos valores cristãos. E a segunda coisa que essa abertura das Olimpíadas nos mostrou foi que eles não estão escondendo mais, né? Que o mundo, de fato, opera para que a apostasia se multiplique cada vez mais, e a multiplicação da apostasia crie na mente do senso comum. É importante a gente entender isso, irmãos, porque essa estrutura que está sendo posta, né, todo esse esforço jornalístico, esse esforço cultural, esse esforço artístico, há um grande esforço, há um grande trabalho que está sendo realizado nessas áreas jornalística, artística, cultural, acadêmica, com o objetivo de descredibilizar os fundamentos do cristianismo, do Evangelho de Cristo. É importante a gente entender isso enquanto servos de Deus, porque essa é a natureza, essa é a essência da chamada apostasia. Por isso que nós, meus amados, nós temos que estar atentos quanto a isso, né? Atentos quanto a isso. Então, a gente precisa entender, queridos, que é muito grave, né, a gravidade, ou a gente precisa entender a extensão dessa gravidade de forma bastante acentuada. Nós vemos que hoje a igreja, e principalmente, né, hoje nós vemos crentes, servos de Deus, né, que começam estudando a palavra, mas durante o caminho eles se desviam do ensino da palavra e eles se envolvem não mais com a palavra de Deus, mas eles se envolvem com um determinado sistema religioso, e esse sistema religioso os envolve, os fagocita ali de tal forma, amados, que eles não têm a capacidade, né, de se livrar. Então, eles se formam, eles se amoldam, né? Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim: não vos amoldeis ou conformeis, ou não tomem a forma deste mundo. Infelizmente, amados, existem crentes que estão tomando a forma deste mundo, né? Estão se tornando crentes que não conhecem a palavra, crentes que não conhecem, que não sabem fundamentar a sua fé
dentro da palavra, dentro de um ensino coerente, dentro de um ensino verdadeiramente bíblico. Não entendem, são crentes hoje que não entendem o que a Bíblia está falando, que não são capazes de entender o contexto que está sendo colocado ali pela palavra de Deus. E aí o que está acontecendo? As pessoas estão se afastando da palavra de Deus. E ao se afastarem da palavra de Deus, as pessoas não percebem que aquilo que o mundo está fazendo, né? Cada grande evento do mundo, cada grande evento, seja Olimpíadas, seja, por exemplo, Copa do Mundo, que daqui a pouco a gente vai estar aí com outra Copa do Mundo, seja Jogos Pan-Americanos, seja esses grandes eventos, né, que a nossa sociedade ela convoca, né? Nesses grandes eventos há uma preocupação de descredibilizar o cristianismo, em especial a pessoa de Jesus. Quando eu estava com vocês pessoalmente aí em Manaus, teve uma aula da Escola Bíblica Dominical que eu abordei esse tema, não sei se vocês lembram, que um dos principais ataques que o cristianismo está recebendo hoje é justamente descredibilizar a pessoa de Jesus e descaracterizar a pessoa de Jesus. Para aqueles que estudam a palavra de Deus, para aqueles que estudam de forma séria o texto bíblico, nós sabemos que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, para salvar a humanidade. Entendemos como esse processo se deu, entendemos por que Jesus precisou morrer na cruz, entendemos do que Jesus nos salvou e entendemos porque só Jesus poderia satisfazer a justiça de Deus. Todos esses ensinos já foram abordados aí com a comunidade evangélica Geração da Conquista, né? E perceba, meus amados, olha quanta coisa eu falei aqui. Entendemos quem é Jesus, entendemos a missão de Jesus, entendemos o porquê só Jesus poderia fazer esta missão, entendemos o que é a salvação, entendemos o que é ser salvo por Jesus. Nós somos salvos de quê e por quê, né? Nós entendemos que Jesus satisfez a justiça de Deus. Então, todos esses princípios, amados, eles precisam ser entendidos, né? Mas no profundo, na profundeza, para que nós possamos, de fato, entender o porquê que os ataques ao cristianismo são feitos, principalmente, especialmente, esses ataques são direcionados à pessoa de Jesus. Né? Por quê? Porque se você descredibilizar, se você fizer com que as pessoas não creem, né, na pessoa de Jesus e não entendam, principalmente, não entendam, né, quem é Jesus, essas pessoas não poderão ser salvas. Elas, inclusive, não entenderão nem o plano de salvação, né? Então, gente, é muito grave o que nós estamos vivendo, é muito sério isso que nós estamos vivendo, e nós, como servos de Deus, nós, como estudantes da Bíblia, a gente precisa se livrar das garras do legalismo, do preconceito religioso, de tudo aquilo, amado, que inibe
a nossa mente analítica, que inibe o fato de estudarmos no profundo a palavra de Deus. Amém? Então, a gente precisa, amados, de fato, olharmos para a Bíblia, olharmos para a palavra de Deus de forma mais amorosa, olharmos para a Bíblia buscando entender aquilo que ela está falando. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Amém? Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. É isso que a gente precisa entender, né? A gente precisa saber interpretar de forma correta a palavra de Deus. A gente precisa entender que a gente tem que caminhar cada vez mais profundamente no conhecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Dito isso, né, vamos então abrir nossas Bíblias, queridos. Abra sua Bíblia aí, em nome de Jesus. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18. 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18. Amém? Acompanhe aí na sua Bíblia aí. Filhinhos, esta é a última hora. E, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Só esse primeiro versículo. Interessante, né, amados? Perceba que para o apóstolo João, né, autor desta carta e autor do livro das Revelações, que nós estudamos já, que é o Apocalipse, para ele, na visão dele, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo inspira João, e essa inspiração traz a João a consciência de que o tempo que ele está vivendo, consequentemente, o tempo que nós estamos vivendo, ele chama de a última hora, né? Ele chama de a última hora. Ou seja, amados, para João entender, então, a palavra de Deus era algo urgente, porque ele não chama de última semana, ele não chama de último dia, ele chama de última hora. Né? E ele relaciona isso a quê? O porquê. Qual a razão que ele chega à conclusão de que ele está vivendo esta última hora? E quando ele fala vivendo esta última hora, ele está introduzindo o quê? Um discurso, ele está introduzindo uma fala escatológica. Ele está introduzindo uma fala relacionada ao fim do mundo. E ele vai dizer assim: filhinhos, esta é a última hora e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Perceba, amados, que João, ele faz uma distinção aí, né? Ele fala primeiro do personagem de Apocalipse capítulo 13. Vocês ouviram que o anticristo está vindo. Esse anticristo, colocado no singular, é, de fato, aquele anticristo retratado em Apocalipse capítulo 13, ou seja, é a manifestação do anticristo dentro da história humana, daquele personagem específico, né?
aquele do cavalo branco, as nações seguindo ele, igualzinho lá na abertura das Olimpíadas, né, de 2024 em Paris, né? Então, João está falando, olha, vai surgir um personagem, uma liderança humana, né? E essa liderança vai guiar todas as nações para longe do cristianismo, para longe do Senhor Jesus, né? E ele fala disso. Ó, vocês ouviram, foi ensinado a vocês, vocês têm esse conhecimento de que vai haver um personagem que vai se manifestar e esse é o anticristo. Entretanto, o que caracteriza esta última hora ou este último tempo não é somente o conhecer ou ter o conhecimento do anticristo, mas ele vai aprofundar a discussão. Olha só, já agora, ou seja, o anticristo ele vai vir, mas isso é no futuro. Mas agora ele traz a discussão para agora. Ó. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Né? Então, muitos, meus amados, quando ele fala muitos anticristos, né, a gente vai ler a outra parte aqui da carta de João, ele vai falar, ó, muitas das características do anticristo, muito do esforço do anticristo já está se fazendo sentir agora, né? Tudo aquilo que é relacionado a esse personagem já está acontecendo agora. Isso que ele está falando. Veja que é lá na época dele. Lá na época dele, já estavam surgindo conceitos, já estavam surgindo ensinos, já estavam surgindo práticas religiosas, já estavam surgindo estruturas culturais e sociais que já estavam naquela época trabalhando para o anticristo, como aquelas mesmas estruturas ainda hoje trabalham para o aparecimento, para a preparação da sociedade para o aparecimento do anticristo, né? Na época de João, a gente pode citar o gnosticismo, o dualismo platônico, né? O estoicismo. Tudo isso aqui eu já ensinei aí na comunidade evangélica Geração da Conquista. Nós já falamos sobre gnosticismo, nós já falamos sobre estoicismo, nós já falamos sobre dualismo platônico, nós já falamos sobre todos esses conceitos e muitos outros conceitos, né? O legalismo judaizante, né? Muito mais enfrentado pelo apóstolo Paulo do que pelo apóstolo João. A gente já conversou sobre isso também. A Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nas cartas ali de Paulo, ela é farta nesse ensino, né? Então, meus amados, tudo isso, legalismo religioso, a perda, né, da essência do conhecimento, né? Você vê que já muito, amado, já tem causado problemas e já tem causado dificuldades na pregação da palavra de Deus. Hoje, quando você prega a palavra de Deus, você vê como é que eu posso dizer para vocês? Você vê uma resistência muito grande. As pessoas, elas têm as posições dela e acabou. Mesmo que você mostre na palavra de Deus, mesmo que você mostra aqui na palavra de Deus, olha, não é isso que a palavra diz? Sabe o que as pessoas estão dizendo? Eu sei que a palavra de Deus diz isso, mas eu não concordo. Ou seja, eu não concordo com o que a palavra de Deus diz. Então é impressionante nós vermos isso, né, amados? Mas por que isso acontece? Olha só o verso 19. Eles
saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos, né? Então, isso aqui estava acontecendo lá na época, né? Muitas pessoas que começaram no cristianismo, né? Saíram do cristianismo e abraçaram outras filosofias, outras ideologias e construíram as suas existências já baseado nessas ideologias. Entretanto, é importante a gente entender que o discurso de João também retrata, queridos, realidades que estão ocorrendo hoje. Por exemplo, vamos só dar um exemplo. A Europa, né, o continente europeu, e principalmente o Ocidente, né, os países ocidentais, eles foram construídos, eles foram edificados, a sociedade deles foram fundamentadas nos valores judaico-cristãos, né? Então, no passado, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, Portugal, né? E muitos outros países da Europa, os países nórdicos também, Noruega, Islândia, esses países, amados, essas sociedades, elas eram cristãs, o fundamento delas eram cristãos. Hoje, o que a gente vê? A gente vê exatamente isso que João está dizendo. Ó, eles eram dos nossos. Eles tinham esses valores, eles construíram suas sociedades nesses valores. Mas, com o passar do tempo, né, eles não permaneceram nesses valores. Então, meus amados, qual é a razão da queda das pessoas? Por que as pessoas deixam, né, o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e eles abraçam outras opções, né, ou outras ideologias, né, outros estilos de vida? Por quê? Porque o Evangelho de Cristo ele permanece inalterado. Os valores cristãos, eles estão na dimensão, meus amados, daquilo que a gente chama de princípios. Os valores cristãos são imutáveis. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. E a palavra de Deus, né, o ensino da palavra de Deus, ele tem uma característica, ou ele está dentro da mesma característica do autor desta palavra, que é o próprio Deus. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não é assim que a Bíblia fala em relação a si mesma? Então, meus amados, a gente precisa entender isso. E a preocupação de João, quando João ele escreve aqui, ele está falando exatamente disso. Olha, gente, a grande questão não é começar no cristianismo. A grande questão é permanecer no cristianismo. A grande questão não é confessar a Jesus, não é entender os ensinos de Jesus. A grande questão é permanecer nesta confissão, né? E permanecer confessando os ensinos de Jesus. Essa é a grande questão. Por quê? Porque se a gente optar por outra coisa, né, infelizmente a gente vai estar trabalhando para uma coisinha chamada apostasia. E a apostasia é o tapete vermelho, né? A apostasia vai ser o grande tapete vermelho para a manifestação, aí sim, do anticristo histórico, né? Retratado lá em Apocalipse, capítulo 13, da manifestação, ou do primeiro selo, né? Que nós acreditamos, né, que o primeiro selo também é o anticristo. Então, amados, que é o cavalo branco. Então, meus amados, vamos entender isso aí,
né? Olha só o que é que João fala aí no verso 19. Volta aí sua atenção. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Já falamos sobre isso. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Então vamos estudar isso aqui, meus amados. Olha só. Mas, então ele coloca uma sentença no verso 19, ele coloca uma realidade. Presta atenção aqui, ó. João, ele coloca uma realidade no verso 19. Qual a realidade que ele coloca no verso 19? Muitos daqueles que começam no cristianismo saem do cristianismo, optam. Isso aí, nós estamos vendo sociedades inteiras fazer isso. Sociedades inteiras fazer isso. Né? A Europa é um grande exemplo disso. Né? Começou lá no cristianismo e deixou o cristianismo, e hoje ela vive uma caricatura de si mesma. Né? Ela vive uma caricatura de si mesma. Né? E ele coloca esta realidade no 19, mas ele começa o 20 com uma conjunção adversativa. Mas, ou seja, eu agora vou introduzir algo que é o contrário daquilo que eu falei no verso 19. Eu vou ensinar algo agora que é o contrário daquilo que eu falei no verso 19, que é o quê? Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Então, meus amados, o que precisa, querido? Preste atenção aqui. O que vai distinguir o cristão, principalmente nesses últimos tempos? O que vai distinguir o cristão daquele que não é cristão? Primeira coisa, unção, presença do Espírito Santo de Deus e aumento da influência desta presença na pessoa com o passar do tempo. Então, por exemplo, a pessoa cristã, ela recebe o Espírito Santo quando ela entrega a sua vida para Jesus. Amém? Aprendemos, todos nós concordamos com isso, até porque isso é um discurso bíblico. Entretanto, a ação do Espírito, a influência do Espírito, ela tem que se tornar cada vez mais presente, cada vez mais marcante na vida do cristão, na vida do crente, através do processo chamado processo de santificação. A gente tem que procurar se santificar cada vez mais. Santificar através de quê? Da oração. Santificar através de quê? Do estudo insistente, sistemático, diligente da palavra de Deus, né? Então, oração, estudo da Bíblia e serviço no reino. Ou seja, você tem que pregar o evangelho, você tem que servir no reino de Deus. Você tem que separar um tempo para falar de Jesus para as pessoas. Principalmente, você tem que construir um estilo de vida e uma construção de relações que sejam capazes de influenciar as pessoas. Né? As pessoas, elas têm que olhar para você com respeito. Pô, ela conhece a palavra, eu não conheço. Né? Lembra? Eu sempre disse isso na minha igreja, você que vai ouvir, vai assistir esse vídeo, né? Eu tenho muito orgulho da minha igreja, porque eu sempre falei assim para a minha igreja, olha, quem tem que ser especialista em Bíblia é crente. Então, as trevas, do que as trevas se incomodam? Por que as trevas se incomodam? Né? Porque as trevas, elas não conhecem a Bíblia. Ah, pastor, mas tem cara que leu a Bíblia. Não estou falando ler, né? Ler como um jornal, você não vai conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia na medida em que você a estuda, sendo que a tua mente está sendo iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ele vai dizer aqui, olha, vocês têm uma unção. Qual é a unção do Espírito? Amém?
Todos nós temos a unção do Espírito. Quero dizer para você aí, na comunidade evangélica Geração da Conquista, você tem a unção do Espírito, porque o Espírito habita em você. Então, faça uso dessa unção. É isso que João está dizendo. Faça uso desta unção. Deixe o Espírito iluminar o seu entendimento, para que aí sim, né? Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, ou seja, do Santo Espírito. E todos vocês, por conta disso, em consequência disso, vocês têm o conhecimento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só que maravilha, meu irmão. É a Bíblia se explicando, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos lá? Hoje eu estou com a voz meio ruim, mas vamos lá. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade. Olha só, eu não estou escrevendo para vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Olha só. Então, meus amados, ele começa dizendo assim, olha, nenhuma mentira proceder da verdade. Então, meus amados, nós temos uma base, né? Uma base de verdade. Nós temos uma verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus está aqui. E aí, todos os conceitos, olha só, é isso que nós, como crentes, a gente precisa entender. Todos os conceitos que estão aí, todas as teologias, todas as doutrinas, todos esses conceitos, né, que estão aí flutuando no imaginário, né, filosófico do homem, né, todos esses conceitos filosóficos que estão aí, meus amados, eles estão orbitando aí a nossa mente, eles estão, né, tendo contato com a nossa razão. Por quê? Porque a razão humana, ela, por natureza, escuta isso que eu vou dizer, a razão humana, ela é, por natureza, investigativa. Então, a razão humana, por natureza, ela quer saber. Isso é normal, né? O ser humano equilibrado, ele quer saber. Ele busca o saber, né? Ele se apraz, ele tem prazer na busca do saber. Este é o ser humano normal. Lógico, tem um preguiçoso, tem um negligente, mas aí são seres humanos que estão vivendo uma condição de anomalia existencial, né? Então, o cara que é preguiçoso, que tem a mente preguiçosa, isso aí é uma anomalia existencial. Porque o normal é o quê? É o conhecer, é a curiosidade da razão humana, principalmente quando nós amamos determinado conceito. Queremos crer que todo cristão ama a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade. João está dizendo aqui, olha, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede, nenhuma mentira pode advir, nenhuma mentira procede da verdade. Ou seja, nenhuma mentira procede da Bíblia. Então, por exemplo, se você tem um conceito, se você tem uma ideia, se você tem uma concepção das coisas, mas que vai contra a palavra de Deus, isso é uma mentira que você está adotando para a sua vida, né? E o crente, ele não tem que estar relacionado a mentiras. O crente, ele ama a verdade. Então, meus amados, muito cuidado com os conceitos, com os valores, com os princípios, né? Com os achismos da vida. Muito cuidado. Por quê? Porque tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus
para a gente não serve. Serve somente para conhecimento, para combater, porque a Bíblia também diz, olha, não vos conformeis com os ensinos, com as mentiras desse mundo, antes denunciai-as. Ou seja, a gente precisa estar atento àquilo que o mundo está falando, para, naquilo que for mentira, ser denunciado por nós. Esse é o exercício profético da igreja, tá ok? Então, o exercício profético da igreja, ele se manifesta exatamente nisso, na capacidade que nós temos, né, e que é responsabilidade nossa de denunciarmos a mentira baseados na verdade. Continuando, quem é o anticristo? Aí ele pergunta, olha só, ele faz uma pergunta retórica, isso é uma pergunta retórica, tá, irmão? Quem é o anticristo? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então perceba que negar Jesus, e aí o conceito principal é a pessoa de Cristo. Então é aquilo que eu falei no começo. Então a gente precisa entender quem é Jesus, a gente precisa entender, né, a obra de Cristo, a gente precisa entender o processo salvífico, né, que é o quê? Que é fé, arrependimento, conversão, santificação e glorificação, justificação, né? Adoção como filhos, né? Reconciliação com Deus. A gente precisa saber, meus amados, o que é isso. Porque as pessoas não sabem. Eu vou dizer para você uma coisa. As pessoas não sabem. Pode ter anos de igreja. A pessoa não sabe. Eu acho impressionante isso, né? As pessoas não sabem a extensão e o poder da obra de Cristo. Mas nós, como servos de Deus, nós precisamos saber, e João está falando aqui, olha, onde é que o anticristo vai trabalhar? Qual é a chave mestra? Qual é o ensino principal do anticristo, ou do espírito do anticristo? Porque ele fala, muitos anticristos surgiram. Então, por quê? Porque o espírito do anticristo está agindo já, preparando as coisas para o aparecimento do anticristo histórico. Então, qual é a preocupação principal? Preocupação principal, descredibilizar a pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus é o Cristo. Você sabe o que significa ser Jesus, o Cristo? Por que Jesus chamou? Por que Jesus é chamado de Cristo, ou Messias, ou Messias? Então, isso a gente precisa entender. Eu não vou ensinar crente conceitos básicos, não. Por que Jesus é chamado de Cristo? Né? Porque é isso que o anticristo, e é isso que o ensino do anticristo vai querer negar. Então, amados, é muito sério isso, a gente precisa entender isso, né? Nós vimos aí na abertura das Olimpíadas Jesus Cristo sendo ridicularizado, Jesus, a figura, né? O poder, a personalidade de Jesus, que é o próprio Deus, que é o Emanuel, o Deus que se fez homem, habitou entre nós para nos salvar, toda essa grandeza, toda essa realeza que está em torno do nome de Jesus, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é assim que está escrito na Bíblia? Veja só a extensão da majestade do nome de Jesus retratada pela Bíblia. Todo joelho daqueles que estão no céu, anjos, serafins, querubins, seres poderosos, né? Anjos poderosos, arcanjos, todos vão dobrar o joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra, todas as nações.
e dos que estão debaixo da terra, demônios, entidades, todo mundo vai dobrar o joelho. Então, meus amados, o crente tem que olhar para Jesus na dimensão que a Bíblia mostra. Eu olho para Jesus assim. Jesus é o Rei Todo-Poderoso. Amém? E não se faz o que se fizeram, o que se fez na abertura das Olimpíadas, Todo-Poderoso. Amém? Mas isso é normal. Como assim, pastor? É normal. Por quê? Porque o espírito do anticristo, quem é o anticristo? É aquele que procura descredibilizar Jesus. É o que o apóstolo João está dizendo aí. Vamos continuar, querido? Todo o que nega o filho também nega o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Amém? Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Pai e no Filho. Então, perceba, amados, Jesus, qual a condição, segundo a palavra de Deus, existe uma condição de permanência em Jesus. Para você permanecer crendo no Senhor Jesus, o que tem que acontecer? O ensino que você ouviu desde o princípio deve permanecer em vocês. Qual é o problema de hoje? Hoje a gente está ouvindo o ensino do pastor fulano de tal, hoje a gente está ouvindo o ensino do padre fulano de tal, hoje a gente está ouvindo o ensino da igreja fulano de tal, hoje a gente está ouvindo o ensino da entidade fulano de tal. Né? E é esses ensinos que estão permanecendo nas nossas vidas. Estão destronando o ensino de Deus e estão tomando o lugar dele. Para que nós possamos, só que a Bíblia é muito clara aqui, você leu comigo, para que eu e você possamos permanecer em Jesus, o que tem que acontecer? O ensino de Jesus tem que permanecer em nós. O ensino de Cristo tem que estar numa posição de maior destaque a qualquer outro ensino. Vou dar um exemplo prático disso, né? Digamos que você vai fazer biologia, né? Você vai fazer faculdade de biologia, né? E aí chega lá, você se depara com o ensino da evolução das espécies de Charles Darwin, né? E com a origem das espécies, que é o Big Bang. Então, você vai estudar aquilo porque você vai precisar daquele conhecimento para fazer prova. É ou não é verdade? Né? Poxa, eu tenho que estudar isso aí, Charles Darwin, porque quais são os princípios da teoria de Darwin, e, né, qual é as principais características, né, os fatores que determinam a teoria de Darwin. Você vai aprender isso tudo para você fazer prova. Só que isso não pode permanecer em você. O que tem que permanecer em você? Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Acabou. Mas, pastor, a gente aprende Charles Darwin, Big Bang, a gente tem que aprender, porque senão a gente faz a prova e a gente se dá mal. Beleza, não estou dizendo para você não aprender, não. Aprenda. O problema é quando você se relaciona com esse ensino, o que ele causa na sua essência existencial. É isso que você tem que perceber. O que o ensino, o que determinada posição, o que determinado achismo, o que determinado conhecimento causa na essência de sua existência.
Porque o que João está dizendo aqui? Olha só. Verso 24. Quanto a vocês, ou seja, está falando para nós, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E verso 25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, meus amados, ele agora coloca permanecer no verdadeiro ensino, permanecer única e exclusivamente na palavra de Deus, é a única garantia que temos de termos a vida eterna, de nos apropriarmos dessa promessa. Verso 26. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Opa! Escreva essas coisas. Então, por que ele falou isso tudo até agora? Por que João está discutindo, ele tá interagindo com a igreja da época, desde o verso 18? Por que ele está falando todas essas coisas? Olha a razão pela qual ele está falando todas essas coisas, todos esses ensinos que estão nesse vídeo que a gente passou, né? E não foi a gente que passou, foi a gente só leu a palavra, né? Então, todos esses ensinos têm um objetivo. Qual é o objetivo? Escrevo-lhes, verso 26, escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Amém, queridos? Então, por que o cristão não é enganado? Porque ele permanece em Cristo, e Cristo nele. E esta relação de permanência, essa relação de cumplicidade existencial pelo poder sobrenatural de Cristo, nos faz capazes, nos capacita a sobrepor os enganos propostos pelo mundo. Amém, queridos? Então, muitos de nós, infelizmente, temos sucumbido aos enganos propostos pelo mundo. Por quê? Porque nós temos nos afastado dos ensinos da verdadeira palavra de Deus, né? E qual é a base? De novo aí, ó. Ele fala assim, ó, ninguém tem necessidade de ensinar nada a ninguém, porque sabe por quê, gente? Sabe o que João está dizendo? Cara, invista na tua unção. Eu vou repetir. Invista na tua unção. Você tem a unção do Espírito Santo de Deus, porque ele mora em você. Mas você está investindo na unção? Você está procurando conhecimento? Você está procurando base? Você está procurando alicerce mesmo, terra boa mesmo? Você está investindo na tua unção? Ou você está indo na igreja, ou você está assistindo o culto, ou você está somente passando, né? Ou você recebeu o Espírito, mas você não está investindo na unção. Tem crente que só recebeu o Espírito, mas não investe na unção, né? Não investe na unção. E aí o que acontece? O que acontece? Chega um momento que ele não vai permanecer. Por quê? Porque ele não investiu na unção. Até quanto você conhece a Jesus? Né? Até quanto você investiu? Né? Esse ano a igreja tem aí o desafio de ler a Bíblia toda, né? Mas você tem aproveitado estas oportunidades para meditar naquilo que a Bíblia fala? Então, isso é muito sério, meu amado. A Bíblia está nos ensinando a invista na sua unção. Amém?
Filhinhos, verso 28, do capítulo 2 de 1 João. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém, queridos? Então, nós precisamos praticar essa justiça. Eu gostaria que você fosse comigo agora lá para 1 João, capítulo 4. Aí do lado. É só Bíblia, meu irmão. Aqui, na comunidade evangélica, é Bíblia. Tá? A gente só vai falar de Bíblia aqui. 1 João, capítulo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ok? Mas isso aí eu fico muito tranquilo, porque a comunidade ela é ensinada nisso. Né? Mas por que eu estou lendo isso? Porque isso aqui está em conexão com o discurso que nós falamos, que nós lemos lá de João, no seu capítulo 2. Olha a preocupação de João. A preocupação agora é a capacidade de discernir. O que é discernir? É a capacidade de separar, de distinguir. Então, eu e você temos que ter essa capacidade, meus irmãos. Crente verdadeiro, ele não é esponja, ele é filtro. Eu vou repetir. Crente verdadeiro, ele não é esponja, ele é filtro. Esponja, ele absorve tudo, que presta e o que não presta. Né? Filtro, não. Filtro, ele deixa de fora o que não presta e absorve só o que é bom. Ok? Então, o crente, ele é filtro, não é esponja. Vamos continuar? Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste mundo, o Espírito de Deus deste mundo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então perceba mais uma vez que a preocupação de João é ensinar que o espírito do anticristo tem como objetivo descaracterizar o conhecimento que eu e você devemos ter, a consideração que eu e você devemos ter e o entendimento que eu e você devemos ter da pessoa de Jesus. Ok, meus irmãos? Então, Jesus é o centro, a nossa vida precisa ser cristocêntrica. O ensino da palavra de Deus precisa ser cristocêntrico, mas ele só será cristocêntrico se o Espírito, pela unção desse mesmo Espírito, agir em nossa vida. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Então, aquele que está em você, que é o Espírito, é maior do que o que está no mundo. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. A gente tem que tomar posse dessa vitória para a nossa vida. Você já tomou posse disso, dessa realidade? Não, eu venci o mundo. Mas como, pô? Como se o mundo pode te matar? Mas não tem problema. Eu já venci o mundo, por quê? Porque se o mundo vier contra mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou vencer. Se o mundo me matar, aí mesmo que eu já venci. Então, meus amados, a gente precisa entender isso. A gente está se desconectando de uma realidade
espiritual extremamente importante para a nossa realidade cristã, tá? Tenha essa certeza. Aquele que está em você, que é Deus, manifestado pelo Espírito dele, ele está em você. Tem crente que caminha sem essa consciência. E o conhecimento que ele tem da Bíblia se resume ao seu entendimento. Quando nós deixamos o Espírito Santo agir de forma profunda em nossa vida, o conhecimento que nós temos da Bíblia não fica restringido ao meu conhecimento, mas aí vem a iluminação do Espírito Santo de Deus, ilumina a minha razão, e aí eu entendo coisas profundas, né, obscuras. Deus se revela para nós. Então, amados, deixa Deus se revelar para você. Né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E este que me ama será amado pelo meu Pai. E eu e meu Pai faremos morada nele e nos revelaremos a ele. Veja que a ação de se revelar. Eu estou citando versículos bíblicos para aqui, tá, irmãos? A ação de se revelar é do próprio Deus, não é nossa. Conhecer é nossa. O revelar é de Deus. Eu vou repetir. Conhecer é nossa responsabilidade. Revelar é dádiva de Deus. Mas só temos acesso a esta dádiva se de fato deixarmos o Espírito de Deus reinar em nossa vida. Amém? Vamos continuar aí, verso 5 do capítulo 4 de 1 João. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus, não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, meus amados, quando você apresenta a Bíblia para a pessoa, quando você mostra a verdade para a pessoa, isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é os versículos que a gente acabou de ler. Quando você mostra a verdade para a pessoa, você mostrou, ó, Jesus Cristo, né? Você mostra lá, ó, quer ver? Vamos lá, abrir o Evangelho de João. Texto muito conhecido, mais conhecido que andar para frente. Né? Vai lá para João. João, capítulo 1. Dentro disso que a gente leu aqui, olha, em 1 João capítulo 4, verso... 1 João capítulo 4, a parte B do verso 6. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, quem não vem de Deus não nos ouve. Olha só, aí você vai e lê lá para ele, você que está me ouvindo aí ao vivo, olha, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, no princípio era aquele que era a palavra, e ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas, contudo, aos que o receberam, ou seja, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, né? Então você lê aquela palavra, né? Você lê João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 13. Aí você fala assim para a pessoa: Jesus é o próprio Deus, que ele estava com Deus. Jesus é o criador de todas as coisas, está lá em João. Você vai falando isso, você leu a palavra, agora você vai anunciar a palavra. Jesus, ele é autocausável, ele é antes de todas as coisas. Jesus é eterno, Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é o próprio Deus. Ele é a luz dos homens, ele veio aqui para nos trazer o evangelho de salvação. E se você crê no nome de Jesus, crê que Jesus é o Cristo, ele vai dar para você o direito de se tornar filho de Deus, porque você não nasceu da carne ou de uma geração natural da carne, você não veio da descendência de Adão, mas você agora é nova descendência, porque você nasceu do Espírito Santo de Deus, da vontade de Deus, mas isso só é reservado somente àqueles que entregam suas vidas para Jesus. Aí você fala isso para a pessoa, sabe o que é que a pessoa diz? Eu não acredito nisso. Aí é o que João fala. O que está operando nessa pessoa? O espírito do erro, meu irmão, né? O espírito do erro. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem ouve a palavra não é o meu achismo, não é doutrina de homem, não é doutrina de igreja. Isso tudo é coisa de homem. Mas é a palavra. Você leu a palavra, você colocou a palavra diante da pessoa, a pessoa viu aqui que só quem é filho de Deus é aquele que entrega a sua vida para Jesus. A pessoa leu, está no verso 12. Ah, não, todos são filhos de Deus. Não. Deus criou todos os homens, filhos, somente aqueles que são recebidos por adoção através de Jesus Cristo, através de você entregar sua vida para Jesus, através da fé naquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. É o que está escrito em João, não sou eu que estou falando. Então, amados, perceba que João ele está falando assim, olha, hoje, o que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas não estão amando a palavra de Deus. Não amam a palavra de Deus. As pessoas, elas leem a palavra de Deus, mas elas querem adaptar a palavra de Deus àquilo que ela crê. Você entende isso? Ela quer adaptar a Bíblia. A Bíblia tem que estar de acordo com o que eu creio. A verdadeira conversão é exatamente o contrário. É quando você decide adaptar a sua existência àquilo que diz a palavra. Aí sim você se torna filho de Deus. Aí sim opera em você o espírito da verdade. Porque se você for adaptar a palavra a você, isso é o espírito do erro. Por quê? Porque indubitavelmente, invariavelmente, eu e você vamos errar. E aí você querer adaptar a palavra de Deus à minha percepção, à minha visão de mundo, àquilo que eu acho, é tentar adaptar a palavra ao erro. Mas eu não quero fazer isso, nem você. Então a gente faz o quê? A gente se rende à verdade. Aí é o espírito da verdade, porque aí quem vai comandar? Quem é que vai dizer o que é certo e o que é errado? A verdade, e não eu, ou você. Amém, queridos? Que a gente possa ter essa certeza. Por fim,
Vamos a mais um recado da Bíblia? Aqui é só Bíblia, meu irmão. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Agora, vamos a um discurso paulino. Apóstolo Paulo. Vamos ver o que é que o Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala aí sobre os últimos dias. Saiba disto. Verso 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Saiba disto, nos últimos dias sobreverão tempos difíceis, ou tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Várias blasfêmias foram feitas na abertura das Olimpíadas lá de Paris esse ano. Várias blasfêmias. Está escrito aí, ó, a Bíblia se cumprindo aí, ó. Blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, raidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o seu poder. Afaste-se destes também. São estes, ou são esses? Presta atenção naquilo que a Bíblia está falando, principalmente a partir de agora. Presta atenção. São esses. Esses quem? São essas as qualidades das pessoas descritas do verso 1 ao verso 5. Esse tipo de gente são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por conta de toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Jambres e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como o caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então, Paulo, ele já aborda, né, o nosso proceder nesses últimos tempos. A gente estudou Apocalipse e a gente estudou Daniel, né? E eu estou dando um toque em vocês agora aqui. Eu não, né? A palavra está dando um toque na gente do seguinte, olha, é fácil identificar quem não é de Jesus, porque eles têm características flagrantes. A sociedade brasileira está sofrendo com mentiras, a sociedade brasileira está sofrendo com depravações, a sociedade brasileira está sofrendo com a construção de uma geração de jovens que são pobres, né, da atividade contemplativa. O que eu quero dizer? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Né, hoje nós estamos com uma geração de jovens que não contemplam, que não pensam, que não produzem conhecimento. Se vocês notarem, né, já do último século para cá, nós não temos tido grandes pensadores, né, grandes teólogos. Nós não temos tido. Nós não temos tido grandes homens, né, capazes de exercer influência positiva na nossa sociedade. Sabe por quê? Porque a nossa juventude, a geração que está vindo, principalmente os jovens, estão perdendo a capacidade contemplativa. O que é a capacidade contemplativa, mesmo?
capacidade de meditar sobre as coisas, de pensar sobre as coisas. Perderam a capacidade de debater de forma coerente. Até o significado da palavra coerência está se perdendo, né, nessas gerações mais novas. A nossa sociedade, quando eu digo a nossa sociedade, aí você pode explodir para todo mundo. A sociedade americana está passando pela mesma coisa, né? No Canadá, né? Em sociedades que eram sociedades consideradas sociedades evoluídas, eram consideradas sociedades moralmente aceitáveis, estão se tornando cada vez mais depravadas no sentido moral. E é exatamente disso que Paulo está falando aqui, que nos últimos dias vai surgir uma geração que ela não vai ter a capacidade, né? Não vai ser exercitada a capacidade de pensar sobre as coisas, de pensar de forma mais profunda sobre a sua própria existência. Hoje nós vemos a sociedade do TikTok, hoje nós estamos vivendo a sociedade das mídias sociais, hoje nós estamos vivendo a sociedade que não lê livros, hoje nós estamos vivendo uma sociedade que consome pouquíssimos livros, que não estudam, que não se afincam na busca do conhecimento, que não exercitam sua mente na prática do conhecimento. Isso, meu amado, afeta diretamente a igreja. Por quê? Porque o cristão, ele precisa ser reconhecido. Os grandes cristãos, eles eram reconhecidos por isso. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Abre lá sua Bíblia em Atos. Quero ler um texto com vocês aí, um texto muito maravilhoso. Vamos ler Atos capítulo 5, a partir do verso 27. Atos capítulo 5, a partir do verso 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês que não ensinassem neste nome, todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem, ou seja, de Jesus. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Fica com esse versículo aí para você. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los, mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teutas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois disso, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu
Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz, soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês serão culpados de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém, queridos? Quero por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. É Paulo falando. Paulo está falando aqui. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, seguindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, amados, muito bom. Esse texto aqui, ele fala do quê? Do que ele está falando aqui? Ele está falando da necessidade da gente pregar a palavra e da gente continuar nesse esforço. Por quê? Porque a sociedade ela está evoluindo de uma tal forma, né, a chegar no ápice do verso 3. O que diz o verso 3? O verso 3 será o ápice da rebelião. Entretanto, esse tipo de rebelião já está acontecendo atualmente. Né? Que rebelião, pastor? Essa rebelião aqui, ó. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Né? Então, por exemplo, você falar de família hoje, de família de acordo com a sã doutrina, né, você vai ter um problema seríssimo. Né? A justiça hoje, né, os juízes, o judiciário, eles não suportam mais a sã doutrina. Quando eu digo judiciário, queridos, eu estou dizendo o judiciário, o sistema de justiça mundial. Mundial. Todos os sistemas de justiça de todos os países, eles não suportam ouvir a sã doutrina. Né? As pessoas, os líderes das nações, não suportam ouvir a sã doutrina. Por quê, meus amados? Porque a sã doutrina, ela confronta, né? Ela confronta diretamente aos nossos desejos. Né? Então, eu tenho desejo de fazer alguma coisa, mas eu vou ler a palavra de Deus, eu penso ser certo algo. Escuta, crente, eu penso que algo é certo, mas eu leio a palavra, poxa, não é certo. Então, aquilo que eu pensava está errado. O que eu acho está errado. Mas nós vamos viver um tempo em que vai acontecer isso. Ó. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Virá não, já veio. Ao contrário, por não suportarem a sã doutrina, vai ter uma reação. Que reação que vai ser? Olha, eu não suporto ouvir a doutrina, a sã doutrina. Eu não suporto ouvir a doutrina bíblica. Eu não suporto ouvir a palavra de Deus. O que eu faço? Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus
desejos. Eu não concordei com o que a Bíblia falou. Não, a Bíblia fala isso. Eu não concordo. Então eu vou sair desse grupo que está estudando a Bíblia, eu vou para aquele outro grupo que ele se adapta melhor a mim. Hoje, amados, eu já errei muito, né? E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Eu já errei muito quando eu falava assim para as pessoas: gente, procure uma igreja onde você se sinta melhor. Sabia que isso é errado? Isso é errado, mano. Eu não tenho que procurar uma igreja onde eu me sinta melhor. Eu tenho que procurar uma igreja que fale a verdade, né? Eu tenho que procurar uma igreja que fale a verdade. 2 Pedro, capítulo 2, verso 2. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. 2 Pedro, capítulo 2, verso 2. Então, muitas vezes, né, eu falei assim: olha, procure uma igreja que você se sinta melhor. Eu já não falarei mais isso. Por quê? Porque eu não tenho que procurar uma igreja onde eu me sinto melhor. Eu tenho que procurar uma igreja que fale a verdade. E, às vezes, a igreja que fala a verdade, que se pauta pela verdade, eu não vou me sentir melhor. Você está entendendo? Eu não vou me sentir melhor. Né? Eu vou ler o verso 3 também. 2 Pedro, capítulo 2, verso 3. Em sua ganância, inventarão mentiras absurdas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Né? Então, você, juntamente com esse texto que o Jota colocou, a pastora está colocando aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3. Leiam isso aí, querido. Então, veja que agora a gente está pegando a trinca aí, ó. Como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Olha que trinca. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo e apóstolo João. Os três falando a mesma coisa. Os três falando a mesma coisa. Então, ao contrário, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, que incomoda mesmo, amado. Se ouvir a verdade, incomoda. Juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Ou seja, eu vou para aquela igreja ali, ou eu vou me juntar a este grupo aqui, sabe por quê? Sabe por que eu vou me juntar a este grupo? Porque aqui eu me sinto bem. Aqui eles falam aquilo que eu quero ouvir. Aquilo é dito, aquilo que eu acho que é certo. Amado, pelas misericórdias de Deus, vou repetir aqui uma coisa que eu sempre digo na comunidade: não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Vou repetir: não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Né? E eles ajuntam para si mesmos, ou seja, eu quero me juntar a alguma coisa que não vai me incomodar. Eu não quero enfrentar desafios. Eu quero me sentir bem. É ou não é verdade? E hoje em dia eu prefiro que você seja constrangido muitas vezes. Eu prefiro que você sinta determinados desconfortos às vezes, mas que você esteja num local onde esteja pregando a verdade. Se você ouvir uma inverdade, se você ouvir um achismo que não está na Bíblia, não pegue isso como verdade, porque não é. Porque só a Bíblia é a verdade. Né?
E aí, verso 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então tem gente hoje, querido, que acredita em maldição hereditária. Tem gente que acredita em maldição de nome próprio. Tem gente que acredita em sal grosso jogado no chão da igreja para você atravessar um portal. Você atravessou um portal, muitas vezes feito de papelão, pedaço de madeira, né? E papel e tinta. Você atravessa aquele portal e aí o líder religioso de determinada agremiação religiosa vai dizer assim para você: olha, se você atravessar esse portal, você vai ter prosperidade, né? Atravessando esse portal, dando uma determinada quantia, você vai ter prosperidade. Amados, isso são mitos. O que é mito? Né? Mito é algo irreal, que busca alcançar algo real. Mito é uma história irreal para ilustrar algo que acontece na vida real. Então, eles vão criar mitos para tirar vantagem de vocês. Ó. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para o mito. E aí, 2 Pedro capítulo 2, versos 2 e 3, eles vão criar mitos para tirar vantagem de você. Não permita isso. Não permita isso. Amém? Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Interessante, né? Prometem para você: olha, crente não pode ficar doente, né? Tome posse de sua bênção. Crente não pode ficar doente. Aí vem a Bíblia e diz assim: você, porém, seja moderado em tudo. Ou seja moderado, seja ponderado. Veja o que está sendo dito para você. Suporte os sofrimentos. Entenda que ter uma vida cristã é uma vida de desafios, é uma vida, muitas vezes, que você vai sofrer. Você vai viver, muitas vezes, situações que vão determinar sofrimento em sua vida. Mas o que Jesus Cristo falou? Aquele que quiser ter uma vida piedosa em Cristo passará por tribulações. Então, suporte, meu amado. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu não vou ler, mas o outro versículo que eu iria ler, né, concomitantemente àquele de Atos que eu li, é Atos capítulo 4, depois você lê em casa. Quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, eles falam com o Sinédrio e eles expõem a Bíblia para o Sinédrio. O Sinédrio eram homens extremamente estudados, extremamente letrados, extremamente entendidos da palavra, conhecedores profundos da Torá. Pedro e João chegam diante daqueles homens e expõem o evangelho. Sabe o que a Bíblia diz? E aqueles homens ficaram admirados com a sabedoria deles, porque sabiam que eram homens iletrados. Pedro e João não eram homens que tinham feito seminário, que tinham grande conhecimento, mas eles tinham o Espírito Santo. E o Espírito Santo reinava na vida deles. E o Espírito Santo, juntamente com a sua busca através do estudo da palavra de Deus, meu amado, vai determinar em você, vai causar, vai gerar em você. Creia nisso em nome de Jesus. Se você abrir a sua vida para o Espírito Santo mesmo, se você deixar o Espírito Santo reinar na sua vida, juntamente com este reinado do Espírito Santo, se você se separe aí 1 hora
de meditação, não é leitura igual a jornal, não, de meditação na palavra de Deus, antes de ler a palavra de Deus, Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajude a entender a tua palavra. Se você fizer isso todos os dias, sabe o que vai ser gerado na sua vida? Sabe o que vai ser gerado na sua mente? Sabedoria. Vai ser gerado argumentos, vão ser gerados conhecimento tal que as pessoas não serão capazes de debater com você. Porque isso é promessa de Jesus. João capítulo 17, quando vocês forem presos, não esquentem a cabeça com o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo, nesta ocasião, vai trazer à memória de vocês aquilo que deve ser dito em determinada ocasião, em determinado momento, em determinada situação. É isso que Jesus fala em João capítulo 17, meu querido. Então, amados, nesta manhã tão abençoada, eu gostaria de agradecer aí a Teonília, ao Jonas, né? Ao Jonas, a Maria Aparecida, ao Alex, que está aqui com a gente também, o nosso diácono, né? Então, a aula de hoje é para que nós possamos entender que nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Nós tivemos aí a abertura das Olimpíadas, né? De extremo mau gosto, né? Uma abertura onde a preocupação foi apresentar valores que contrariam, né, que afrontam as verdades bíblicas. Foi uma Olimpíada, foi um evento, né? A abertura é um evento transmitido para o mundo todo. Então, para o mundo todo foi transmitido uma chacota da Santa Ceia, né? De algo que é tão importante para os cristãos, né? Um momento em que Jesus introduz a Santa Ceia. Ele fala, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, comerdes em memória de mim, né? Praticai a Santa Ceia até que eu venha, uma ordenança de Deus, e eles pegam isso que é tão importante para nós cristãos, e eles fazem chacota. Então, meus amados, este é o mundo que nós estamos vivendo. E nós precisamos urgentemente, eu vou repetir, nós precisamos urgentemente de crentes profundos conhecedores da palavra de Deus, de crentes profundamente comprometidos com o reinado do Espírito Santo de Deus em suas vidas, porque os dias são maus, como disse o apóstolo Paulo. Eu queria agradecer aqui de todo o coração por esta aula, por vocês estarem nos acompanhando. Que Deus abençoe vocês. Agradecer à comunidade evangélica Geração da Conquista. Como sempre, uma aula maravilhosa. Como sempre, intervenções aí relevantes, né? Como sempre, preocupado em aprender. Tenho muito orgulho daqueles que permanecem na comunidade, porque a nossa igreja é uma igreja diferente. É uma igreja que, se você perguntar qual é a doutrina, pastor, lá da comunidade, eu vou mostrar para você esse livro aqui. Qual é a sua declaração doutrinária? Eu vou mostrar esse livro aqui. Qual é o estatuto da tua igreja? Aí eu vou abrir esse livro aqui. Né? Qual é os documentos da tua igreja? Está tudo nesse livro aqui. Ah, mas o senhor não tem nada? Não, eu tenho tudo. Eu tenho a Bíblia. Então, a nossa igreja ela opera assim, tá, irmãos? A gente não opera com doutrina feita por homem, não. A gente só opera com a Bíblia, a gente estuda a Bíblia. Tanto é que na nossa igreja tem pré-tribulacionista, tem pós-tribulacionista, tem mestre-tribulacionista. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em estudarmos a palavra de Deus. Na comunidade, nessa comunidade aqui, você tem liberdade. Nós só somos servos da palavra de Deus. Nós não somos servos de homem nenhum. Aqui na comunidade, nós não somos servos de dono nenhum, de homem nenhum. Nós só somos servos do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar vocês. Um beijo no coração de vocês, a comunidade. Um beijo aí, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus.
Semana que vem nós estaremos juntos no mesmo horário, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A todos aí, Sara Oliveira, que entrou agora também, um beijo, um abraço, que você possa estar na próxima aula, que todos vocês possam estar na próxima aula. Próximo domingo, começando às 9 horas, horário de Brasília. Nós estaremos iniciando. Na verdade, inicia aí 9h15, 9h20, às vezes 9h30, mas será mandado para vocês aí o link do Meet para que vocês possam perceber, né? A Maria Aparecida da Silva Fernandes levantou a mão. Você gostaria de perguntar alguma coisa, Maria? Né? Que ela levantou a mãozinha assim. De repente, ela gostaria de perguntar alguma coisa. Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, um abraço a todos. Na próxima aula, né, será mandado o Meet para todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Um beijo.